Oi, eu sou a Carla Noronha, aqui do Profissão Artesã, e o vídeo de hoje é um passo a passo de uma peça que já me pediam há bastante tempo. É o porta-fraldas. Fiz ele assim com essa abinha, né, que a gente abre, e aqui dentro tem o bolsinho para as fraldas, o espaço para pomada e para o lenço umedecido. É uma peça muito útil, é uma peça que as mães adoram, que elas sempre gostam de ter nos kits com a bolsa, tudo combinando, né? Então é uma peça que vende muito bem. Aqui no ateliê sempre vendeu muito bem o porta-fraldas. Essa aqui eu fiz uma outra cor e a gente pode explorar bastante, né, combinação de cores, de estampas e montar kits para as clientes. Se já gostou da peça, não esquece de deixar teu like aqui no vídeo para mim ajudar a divulgar o canal. Se ainda não é inscrito, te inscreve, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho que diz inscrever-se e do ladinho vai aparecer um sininho. Se tu ativar esse sininho, tu vai receber todas as notificações do YouTube quando eu postar um vídeo novo. E aqui não tem só vídeo de passo a passo, tem também vídeos de dicas para quem quer transformar o artesanato numa fonte de renda, né? Seja para viver só de artesanato ou para ter uma renda extra com essa atividade. Dá uma passeada aqui pelo canal que já tem bastante vídeo aqui disponível para ti, tanto de outras peças passo a passo e também vídeo de dicas. E vamos direto então para esse passo a passo. Vou começar a montagem da peça então. Eu vou precisar de uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e 2 vezes na manta, tá? Estou usando manta R2, a medida de 40 por 26 centímetros. Eu uso a manta R2 nas 2 partes, tá? Isso é uma das coisas que mais me perguntavam sobre o porta-fraldas. E sim, tá? Eu uso a manta nas 2 partes. Nessa parte do tecido externo eu faço uma telacê com a costura dos 2 sentidos. E nessa parte do interna eu faço o quilt reto em só um sentido. Mas eu uso a manta aqui também porque a estrutura, o acabamento final, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O acabamento da peça fica muito mais bonito, ela é uma peça firme, é uma peça bem estruturada, então eu prefiro colocar nos meus custos um pedaço a mais de manta e ter esse acabamento final. Se não quiser usar a manta nessa parte aqui, daí pode substituir por alguma outra coisa, mas tem que ter algum estruturador aqui, porque a gente vai prender elástico, deixa eu mostrar aqui de novo, ó, a gente vai prender o elástico aqui e a gente vai prender o botão de pressão também. Então tem que ter algo que estruture, porque senão com o manuseio disso aqui, ele acaba rasgando o tecido. Então ele ajuda tanto no acabamento da peça, quanto em não desgastar, né, o tecido na parte de dentro. Então, já respondendo, porque muita gente me perguntava isso sobre o porta-fraldas. Então, uma vez no tecido principal, uma vez no forro e 2 vezes na manta de 40 por 26 centímetros, tá? Nos bolsinhos internos, eu vou usar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes numa entretela. Essa entretela é aquela de bordado. Eu gosto de usar a que tem cola de um lado, porque quando eu uso a que tem cola, eu coloco o tecido principal em cima, passo o ferro para ela fixar. Eu tava sem a entretela com cola em casa, eu vou fazer com a sem cola, mas eu prefiro a com cola, tá? Se vocês tiverem, usem aquelas que aí ela fixa nessa parte do tecido principal pra gente montar os bolsos. Então, a medida desses bolsinhos vai ser 17 por 26. Tá? 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes na entretela. Precisar de um pedacinho de 4 por 26, que vai ser o viés do bolso do lenço umedecido. 2 vezes no tecido a medida de 6 por 15 centímetros, que é aquela abinha com o velcro. E uma vez essa medida na manta R2 também. O molde da parte ali onde é vazada para o lenço umedecido, eu vou deixar o arquivo lá no grupo em PDF com as medidas para quem quiser imprimir ou desenhar, mas ele é essa partezinha aqui do lenço umedecido, tá? Eu comprei um lencinho, tirei a tampa e risquei aqui o molde, ó. Ela é bem certinho esse formato da tampa do lenço umedecido, tá?
Vou precisar aqui também de 2 pedacinhos de elástico de 4,5 centímetros. Esse elástico ele é macio. Se for um elástico mais rígido, daí usa 5 centímetros. Mas esse aqui que é mais macio, 4,5 centímetros, fica bom. E um velcro. Esse velcro aqui ele tem 2,5 centímetros por 8 centímetros. Que a gente vai usar para fechar. E vou usar 2 botõezinhos de pressão, tá? Ali para fechar também o bolsinho do lenço umedecido. Então é isso que a gente precisa. Vamos começar aqui costurando já. Bom, essa parte aqui, claro, essa parte dos retângulos maiores eu já deixei quiltado para adiantar. Eu vou fechar essa abinha aqui e já vou colocar o velcro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu pego uma das partes do velcro e aqui, ó, ele tem 6 centímetros, né? Então eu vou marcar da borda 1,5 centímetro e centralizo ali nos 3 centímetros o velcro, ó. Então ele fica centralizado. Fica centralizado, né? Eu marco aqui nos 3 centímetros e a 1,5 centímetro da borda. Fixado, então, aqui tem 1,5 centímetro e aqui ele tá centralizado. Eu vou colocar meu outro pedacinho de tecido e aí eu vou começar a costura por esse lado aqui, vou deixar esse lado aberto. O outro lado, onde tá mais pertinho lá o velcro, eu vou fechar. Inicio a costura aqui com retrocesso e faço o retângulo certinho e termino aqui com retrocesso também um pé de máquina. Costuradinho, eu vou vir aqui e vou tirar esse excesso de manta, tá? Cuidando para não cortar o tecido e também cuidando para não cortar a costura. Venho aqui perto da costura, mas sem cortar a costura. Vai ficar assim, agora eu tiro aqui esses cantinhos pra gente desvirar. E por aqui eu desviro. Ó, desvirado, eu vou passar isso aqui no ferro pra alisar ele todinho e vou fazer uma costura de acabamento rebatendo. Vai ficar assim. Essa parte, ó, a minha estampa, ela tem lado, tá? Pode ver que as letrinhas, elas não são assim viradas uma para cada lado, elas são todas pro mesmo lado, então eu tenho que cuidar. Eu quero que o meu porta-fraldas feche assim, e que a estampa fique pra cima, então eu tenho que cuidar isso na hora de posicionar, porque eu vou posicionar ele aqui na parte de trás. Então, vi assim, aí eu vou pegar essa parte de trás, vou marcar o meio, dar um piquezinho aqui, ou fazer um risquinho, qualquer coisa que identifique o centro. E aí vou achar o meio aqui da minha tira também, pra centralizar aqui, ó, na parte de trás, e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha. Opa, olha aqui, ó, já ia colocar errado, né? Tô colocando com o velcro pra baixo, esse velcro tem que estar virado pra cima, ó, porque senão na hora de fechar ele não vai dar certo. Pronto, e agora desse outro lado aqui eu vou pegar o outro pedacinho de velcro, vou marcar o meio também. E do meio pra dentro, ó, do meio pra... eu vejo aqui, eu posiciono a minha régua no meio, eu vou marcar 2 centímetros, tá? Então, do meio aqui pra dentro, 2 centímetros, e vou posicionar o velcro aqui, ó. Aí ele vai ficar com esse espacinho de 2 centímetros ali da borda. Desse jeito, tá? Então aí quando a gente terminar, né, desvirar e fechar, ele vai estar com a estampa pro lado certo, fechando pro lado certo, tudo certinho. Isso aqui a gente vai reservar, agora a gente vai montar a parte de dentro.
Eu vou pegar um tecido principal, uma entretela. Eu vou posicionar a entretela na parte de baixo do tecido principal. Se ela tiver cola, daí tu passa aqui com o ferro para ela fixar no tecido, tá? Que aí ela fixa no tecido, não tem risco de correr. E aí eu vou pegar um dos tecidos do forro, eu vou dobrar no meio. Vou dobrar no meio de novo e vou passar com o ferro aqui para marcar esse centro. Ó, porque daí passadinho ele fica bem, ó, fica bem marcado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu molde, essas marcações que eu fiz, bem em cima aqui centralizo aqui as marcações e aqui também, e aí ele tá centralizado, tá? Não preciso... Vou fazer um risco aqui e vou costurar bem em cima do risco. Ó, aí eu centralizo isso aqui também, né? Centralizo, eu alinho aqui pra ficar tecido bem certinho em cima do outro. E aqui no meio eu vou segurar com um alfinete pra não correr. Ah, aqui já correu, peraí. E aí eu vou passar uma costura, iniciando e terminando com retrocesso, bem em cima do meu risco. Ó, eu vou dobrar aqui, vou dar um corte aqui no meio. E aí eu vou recortar deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro. Ó, vou deixar aqui uma margem de mais ou menos meio centímetro, tá? Aqui, como é tudo curvo, eu vou fazer piques também toda a volta. Dado esses piques, toda a volta eu vou pegar o tecido do forro, vou passar por dentro desse buraco que a gente acabou de fazer. E aí eu vou puxar bem aqui, ó, acomodar bem aqui a costura para ficar, não aparecer nem o tecido de fora, né, o tecido principal na parte de dentro, e nem o tecido do forro pela parte de fora. Então assim, eu venho e acomodo bem e levo no ferro para passar isso aqui. E a gente vai rebater também essa costura do outro lado, né? Vou assentar bem para não aparecer aqui fora o tecido de forro. E aí eu vou passar uma costurinha aqui com meio pezinho de máquina, tá? Perto da borda, toda a volta rebatendo. Costurinha aqui rebatendo. Agora eu vou pegar aquela tirinha lá de 4 centímetros. Ó, eu vou posicionar. Eu tenho só depois que cuidar para a estampa ficar pro mesmo sentido, tá? Eu vou posicionar essa parte aqui, ó. Então as letrinhas estão todas viradas pra cá. Quando eu for costurar esse bolso, eu tenho que tomar o cuidado para deixar as letrinhas viradas pro mesmo lado, né? Pra ficar assim, não ficar um virado para cada lado, né? Então, nesse lado aqui, eu vou colocar o viés. Eu vou pegar a parte de trás, vou virar a frente da estampa de frente pro forro e vou passar aqui uma costura reta com pé de máquina. Feita essa costura, eu vou empurrar meu tecidinho pra lá também. Vou dobrar ele, ó, vou dobrar ele até o meio, eu vou transformar ele num viés, né, e depois vou dobrar ele pra cima, ó, ele tá assim, dobro ele até o meio, depois dobro ele aqui pra cima de novo e ele vai ficar um acabamento de viés. Vou passar uma costura reta aqui também, segurando isso tudo no lugar. Esse bolso aqui já tá pronto, eu vou prender ele aqui com um alfinete, por enquanto.
vou fazer meu outro bolso. Eu sei que eu quero a minha estampa virada pro mesmo lado, então eu vou colocar aqui, ó, tecido principal, entretela, meu forro aqui em cima e vou fazer uma costura desse lado porque eu quero que ele fique com a estampa virada pro mesmo lado para combinar aqui. Então, ó, dá uma olhadinha na estampa antes de montar para não ficar tudo bagunçado a estampa, tá? Eu sei que eu quero costurar deste lado aqui. Costurado, vou jogar meu forro pra lá, vou empurrar aqui a costura. E aí, eu vou também aqui, ó, tem que ficar a emenda bem dividida aqui, tá? Não pode nem aparecer forro na parte da frente, nem tecido principal na parte de trás. Acomoda isso aqui, vai no ferro, passa, e aí nós vamos passar aqui uma costurinha também rebatendo. Costuradinho aqui, costurinha rebatida, eu vou posicionar esse bolso aqui do outro lado. E aqui eu vou colocar os 2 pedacinhos de elástico aqui no meio, tá? Eu vou marcar 9 centímetros, então daqui pra cá 9 centímetros. E aqui a mesma coisa, tá? Daqui pra cá 9 centímetros. E aí eu pra manter eles no lugar, na hora de costurar eu vou alfinetar. E aí eu vou costurar com zigue-zague eles, nas duas pontinhas. Eu vou passar um zigue-zague aqui e aqui a mesma coisa, zigue-zague dos dois lados. Pra prender ele no lugar com um pontinho bem cheinho. Porque daí pode manusear bastante esse elástico que ele fica bem firme. Deixa eu mostrar aqui na outra peça. Ó. Eu prendo ele com... Não sei se dá dando pra ver muito bem porque é a cor do... Mas ó, prendo ele com ponto cheio, zigue-zague, que aí isso aqui a pessoa vai manusear bastante pra colocar a pomada e tirar a pomada e ele fica bem firme. Eu diminuo o ponto, o comprimento do ponto, né, a distância do ponto pra 0,2 e deixo a largura normal, que da minha máquina é 13,5. Então a largura é 13,5 e aqui o comprimento 0,2. E aí vou passar, como é que eu faço meu zigue-zague? Eu venho com ele até terminar, até cobrir o elástico, volto e venho de novo. Então eu passo 3 costuras, tá? Venho pra frente, volto e venho pra frente de novo. E eu vou fazer isso nos 4 ladinhos. Cortada todas as linhas que fica, ele fica assim. Agora eu vou colocar aqui nesse outro lado os 2 botõezinhos de pressão. O que que eu faço? Eu pego essas duas dessas partes aqui que tem o pininho e eu posiciono ele um pouquinho pro ladinho do... Aqui eu não meço nem nada, tá? Eu vou assim, pela simetria. Olha aqui, aqui vai dar pra ver melhor. Ó, aqui tá o elástico, aí só assim, tipo, meio na diagonal do elástico, ó, os 2, um pouquinho pra fora aqui do elástico, e aí eu marco, eu aperto os 2 aqui, ó, pra marcar, e aí eu abro ali com um descosturador e eu vou fixar esses botõezinhos aqui no lugar. Ó, então já fixei aqui os botõezinhos. É por isso que eu gosto também de usar a manta aqui, que nem eu tava falando pra vocês, né? Isso aqui fica tudo um reforço, né? Na hora de manusear não tem perigo do tecido se rasgar tão fácil. Agora que eu já coloquei os elásticos e os botões, eu vou passar uma costura toda a volta aqui, segurando isso tudo no lugar pra tirar os alfinetes. E é um ponto bem largo, tá? Bom, gente, aqui pode acontecer isso aqui, ó. Às vezes o tecido dá uma corrida e ele sai um pouco pra fora aqui, ó, da manta. Aí tu só passa a tesoura ajustando isso, tá? Pra não te confundir depois. Deixa eu ver, acho que não tem muito, mas se acontecer,
Tem um dos lados do tricoline que ele tem uma certa elasticidade, né? Agora tirando aqui tira os alfinetes para não, na hora de desvirar, tu não correr o risco de te machucar, tá? Então a gente quer esse porta-fraldas assim. Eu gosto de usar o buraquinho do lenço pra cá, deixar assim essa parte de fechar pro lado da fralda. Então desse jeito que eu vou posicionar, né? Vou tirar aqui e vou posicionar aqui, ó. Só passo pra cima, né? Tiro de baixo, passo pra cima. Opa, deixa isso aqui pra dentro. Pelo amor de Deus. E agora eu vou passar uma costura, ó. Eu vou iniciar aqui, vou fazer toda a volta e vou fechar aqui. Eu vou deixar um espaço aqui do lado que tem o velcro aqui, ó. Não no lado lá da... Eu vou deixar um espaço aqui pra poder desvirar. Inicio e termino aqui com retrocesso. E agora eu vou recortar assim, ó, nas pontas pra gente poder desvirar, fazer isso nas 4. Por esse lado aqui que eu deixei aberto, eu vou desvirar o meu porta-fraldas. Como sempre, eu uso a tesoura para empurrar os cantinhos. Essa parte que ficou aberta eu vou dobrar, né, a margem de costura dos dois lados para dentro, pra gente poder fechar aqui, ó, pra ficar fechadinho, ó. Eu vou costurar aqui rebatendo, e aí eu vou levar agora lá no ferro também e vou passar pra ele ficar todo certinho, bonitinho, ó. Pra gente, aí só vai passar uma costurinha aqui rebatendo toda a volta pra fechar ele. Com ele passadinho, eu vou começar por aqui, ó, porque daí eu deixo a costura de retrocesso aqui. Quando ele tiver fechadinho, aquela costura nem vai fazer diferença, porque ela vai cobrir com a tira, né? Então eu inicio por aqui, tá? Esse é um detalhe bobo, mas eu vou iniciar aqui, pelo onde está o velcro, vou dar um retrocesso e vou passar uma costura rebatendo toda a volta bem na beiradinha, para dar o acabamento final, e aí tá terminado o nosso porta-fraldas. Ó, rebati a costurinha toda a volta. E ele tá pronto. Olha, vou fechar ele aqui. Aqui vai o lenço umedecido, aqui as fraldinhas, aqui a pomada. E aí só fechar aqui, prender com o velcro. Tá prontinho. Olha que ele é muito bonitinho, né, esse porta-fraldas. E ele é muito útil também, as mães adoram essa peça. Eu acho que ficaria bonitinho com o nome aqui nessa tirinha, né? Ou se quiser personalizar, eu sei que a artesã é muito criativa, né? A gente sempre inventa alguma coisa em cima. Espero que vocês façam, que vendam, e quem fizer, posta lá no grupo pra mim ver. Até o próximo vídeo.